Salve pessoal, eu sou Eduardo Rodrigues, eu sou professor, psicólogo, palestrante. Hoje estou com uma pessoa aqui que é uma honra, né? Foi apresentada pelo nosso amigo Rafa, que é a Má Franciulli. Até perguntei o nome dela aqui para não errar. Má, seja bem-vinda. Obrigada. Vai ser um papo maravilhoso, como você disse, já que você achou profundo. Vou te fazer algumas perguntas bem Vamos profundas nessa. aqui. E vou começar com uma. Você lembra do Orkut? Lembro demais. Lembra da pergunta que tinha lá no Orkut? Que a gente respondia? Eu lembro das comunidades. Das comunidades, tocava a campainha e depoimentos, corria. né? Nossa, os depoimentos, vários Era depoimentos. sensacional. Inclusive, fica a dica aí, pessoal, quem é dono de rede social. A pergunta que tinha lá era: quem sou eu? Sim, Então, verdade. quem é você? Nossa, eu sou um coletivo, Du. Eu venho me apresentando assim já faz um tempo. Porque eu preciso voltar sempre para as minhas raízes. Não é à toa que eu tenho uma sankofa tatuada no braço. Uau, eu estudei um pouco sobre isso. É sensacional. É maravilhoso. Mas eu sou um coletivo. Eu sou uma série de pessoas e de situações que me fazem chegar aqui onde eu tô hoje. Na minha bio curta ali, eu falo que eu sou comunicadora, especialista em direitos humanos e diversidades. Agora eu tô me aventurando aí pela área política. Ah, maravilha. Mas eu sou mãe, eu sou Mãe filha. do Gael e do Ian. Mãe do Gael e do Ian, que tem 5 e 8 anos. Ah, maravilha. Eu sou filha da Maria do Carmo e do Paulo, a quem eu faço sempre questão de devolvê-los para eles mesmos, porque sendo mãe, entendo o tanto que a gente abre mão da nossa vida, dos nossos desejos, das nossas escolhas, para o bem-estar e para o desenvolvimento dos filhos. Então, hoje eu sou a filha que devolve eles para eles. Eles foram ao show do Gilberto Gil, eles foram ao show do Paul McCartney, que eram pessoas que eles gostavam sempre muito, que eles frequentavam shows e deixaram de ir depois que a gente nasceu. Somos em 3 filhos deles. Tá, maravilha. E sou bisneta de uma mulher que nasceu no ventre livre. Uau, nossa. Sim, e teve o seu registro em 13 de maio de 1888. E ela lembrava de quando ela recebia esse papel. Eu não conhecia a minha bisavó paterna, mas ela contava que ela lembrava de quando ela recebeu o papel. E aí a margem de erro das famílias, que vem muito pela oralidade, é um pouco grande lá em casa, entre 6 e 12 anos. E ela tinha quando recebeu esse papel. Então eu sou bisneta de uma mulher que não tem uma história registrada. Tem uma história que não é a real registrada. E acho que isso vai me regendo a fazer tanta coisa e a estudar tanto e a conversar tanto para tentar resgatar raízes, de fato, sabe? Então, acho que eu sou essa misturona de alguém que gosta do profundo, mas que especialmente gosta do profundo para trazer as outras tantas histórias que não foram contadas até agora. Sensacional, né? A gente acha que essa história, a nossa história, né? Que como diz uma pensadora, um povo que não conhece a sua própria história como uma árvore sem raiz, né? Exato. A gente acha que está distante, né? Foi ontem. E são 135 anos, se eu não me engano, desde que essa libertação ocorreu, que na minha cabeça só mudou o nome, né? A gente não foi liberto, principalmente a nossa raça. E quando você começou a perceber essa ancestralidade? Sempre foi passado pelos seus pais ou você que foi atinando para isso? Eu acho que eu fui atinando, mas desde sempre. Eu sou filha de um casal interracial. Minha mãe é uma mulher branca, filha de italianos. Por isso o sobrenome? Por isso o sobrenome. Maravilha. E o meu pai é filho de uma mulher que ficou viúva muito cedo. Meu pai perdeu o pai muito cedo, quando ele ainda era bebê. Então, a figura do meu avô paterno é uma figura que eu ainda não tenho muitos contornos. E tenho feito esse exercício com o meu pai de resgatar esse pai que ele não teve. E de trazer essa história, assim, como da mãe dele, que é essa minha bisavó que eu comentei. E eu sempre fui para a parte italiana da família, que é de São Paulo, a neguinha. Então, eu nunca nem tive a possibilidade de pensar que eu era qualquer outra coisa. Eu sempre fui a neguinha. Na família do meu pai, que é toda preta, sempre fui mais uma da família. Então, eu nunca tive isso de não saber que eu era preta, que eu era a neguinha da família. Eu acho que a gente vai desenvolvendo consciência do que é isso. E especialmente das violências que a gente passa durante todo esse processo. Acho que isso ganha mais força e mais contorno quando eu passo a entender a história dessa minha bisavó. Não sei te dizer necessariamente com quantos anos, mas o peso dela não ter tido a certeza da data de nascimento, nem saber se o nome de registro de fato era o nome dela.
e dessa história que vinha antes dela, se perdeu. E se perdeu porque era passado pela oralidade e numa família muito matriarcal, a família do meu pai, que com a ausência dessa figura paterna do meu avô, ele pouco era falado, então meu pai era bebê, ele não tem nem histórias do pai dele para contar, ele sabe super pouco sobre o pai dele. E o quanto isso também foi um processo de sobrevivência para elas. Com certeza. Então, assim, eu não tenho necessariamente quando essa consciência se expandiu, mas eu tenho a clareza de que eu sempre fui a neguinha da família. Você já leu o livro Um Defeito de Cor? Sim. O que você achou? E qual que é a relação com a sua história? Eu acho que ele é muito contemporâneo, né? Real. Ele é muito, muito contemporâneo. Ele é muito parte da nossa história, de qualquer Com pessoa certeza. E é só preta um e século, parda. né? Exato. De qualquer pessoa. E eu olho para essa história da minha família paterna, especialmente, assim, do quanto as coisas vão se costurando, porque também tem isso, né? A diferença das gerações e fazendo essa relação. Quando eu comecei a ganhar um pouco mais de projeção e de possibilidade de falar sobre as questões raciais, eu trago muito as diversidades, porque são várias as Com diversidades, certeza. as pessoas são todas diferentes. Eu lembro de receber uma mensagem do meu tio, que é o irmão do meio ali do meu pai, falando: que bom que você pode falar isso hoje, porque você não imagina o que foi pra mim. Ele era fiscal da Receita Federal no interior de Uau. São Paulo. Você não tem noção do que era pra mim ocupar esse lugar que eu ocupava sendo preto. E aí eu vejo as minhas primas, eu sou a mais nova dos primos, então os filhos dos meus primos estão mais próximos ali de idade do que os meus primos de fato. E aí eu vejo elas com tanta liberdade de falar e de ser quem elas são desde sempre, com tanta certeza da sua identidade. E o quanto isso também foi costurado por essa possibilidade de eu poder falar e existir, apesar de todos os pesares de um Brasil que ainda acredita na democracia racial, sabe? Então, quando a gente fala do defeito de cor, é isso, assim, do quanto a gente atravessa uma série de coisas na vida e dói, mas faz sentido para libertar outras pessoas ou para dar. E aí não é o libertar no sentido de mártir, não, mas é de dar força para a identidade dessas pessoas. Então eu vi isso acontecendo com os meus tios, vejo isso acontecendo com as minhas primas e com os meus primos mais novos, que já podem ser quem eles são, e dos meus filhos, que inclusive o mais novo fez um livro de sentimentos. Uau. E ele tinha que escrever o que ele mais gostava na mamãe. E aí ele falou que era o meu cabelo, porque ele também tem o cabelo crespo. E aí eu falo pra ele, seu cabelo é lindo igual o meu e tal. E aí o que ele mais gosta da mamãe é do cabelo crespo, sabe? Que maravilha. Então acho que isso vai se misturando da literatura, do romance, da vida. Sensacional. Como que foi pra você, sendo chamada de neguinha numa parte, né? E de mais uma pessoa da família, a questão da inferioridade? Você teve inferioridade? Como que você lidou com isso? Eu acho que eu fui perceber isso muito tempo depois, na verdade. Porque sendo de uma família interracial, cada um tem uma cor em casa mesmo. E a gente cresceu ouvindo muito a minha mãe ser questionada se os 3 filhos eram do mesmo pai, por exemplo. Nossa. E aí, a gente levou muito para um lugar de piada durante muito tempo, de deboche mesmo, de falar, nossa, gente, que pergunta mais sem noção, Exato. né? Intrusiva, né? Total, total. E aí, depois vão caindo essas fichas desses comentários que são feitos. Então, quando eu saía com a minha mãe, e se eu tava com alguma tia do lado paterno da família, eu sempre era filha dessa tia e não da minha mãe. Sempre perguntavam se eu era adotada. Sempre faziam essa pergunta, mas são do mesmo pai, porque era cada um de uma cor. É todo mundo com a mesma cara, assim. Você olha, é inegável que é a mesma família, sabe? E eu acho que depois eu fui percebendo isso. Muitos comentários do cabelo. E aí, muitos comentários relacionados a cabelo também pela parte do meu pai, da família. Porque era uma família que tentava se proteger do racismo de alguma forma. Então, o alisar o cabelo foi sempre desde muito cedo na minha casa. Sei lá, eu tinha uns 7, 8 anos quando eu comecei a fazer química no cabelo. Caraca, e eu lembro de feridas na cabeça. E eu consegui recuperar e recuperar essa identidade de, inclusive, saber como é meu cabelo quando o meu filho mais velho fez 1 ano. Então, ainda é um processo muito recente de falar, um dia eu lavei. E aí, naquela loucura de filho pequeno, amamentando e fazendo uma série de coisas.
eu lavei o cabelo, olhei e falei, nossa, meu cabelo é assim? Não sabia como era o meu cabelo mais. E aí ainda tô nesse processo de descoberta de como é o meu cabelo e como é que essas coisas acontecem, assim, sabe? Então acho que é um processão Com certeza. Secular, né? secular, geracional. 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 Concordo plenamente. Para mim, até eu, né? A galera não me identifica como negro. E eu também não sabia. Você olha na TV, na minha época, que normalmente quando a gente fala minha época é de 0 a 20 anos, né? Sim. Não tinha ninguém ali que me representasse. Depois, graças aos estudos, às leituras de escritores negros e tal, eu fui me identificando, né? E tendo essa identidade, né? A inferioridade foi uma coisa que me perseguiu até... Eu tô com 44 agora, até os 30 anos, né? E a terapia me ajudou profundamente pra gente poder resgatar essa identidade, né? Como que você passa isso pros seus filhos? Eu acho que a gente ainda tem... Eu ainda tenho essa questão da inferioridade de achar que sempre é muito mais difícil pra conseguir as coisas, porque de fato é mais difícil de conseguir as coisas. Sem E aí, dúvida. com as crianças, eu tento fazer o contrário. Eu lembro que falavam, mas você é bonita, como se isso fosse algo que tirasse qualquer mínima possibilidade de frustração, assim. Uhum. Então, a educação que a gente dá para as crianças, meu marido, eu também tenho um casamento interracial hoje, Uhum. que é do... Você é muito gente boa. Você é muito inteligente. Você Você é pode negra, ser... mas Não tem tem isso. esse discurso, né? Não tem isso. Então, você é muito inteligente, você é muito gente boa. Você pode conseguir o que você quiser, se você se dedicar e você considerar especialmente gente como gente. Com certeza. Então, acho que essa foi a grande virada, assim, para a educação das crianças, sabe? De partir do gente para qualquer outra coisa. Então, você é gente, você tem sentimento, você é gente boa pra caramba, você é muito legal. Exato. O que você fez é muito legal, de valorizar cada uma das fases e etapas que eles passam. E aí, do reconhecimento racial, eu tenho um filho com a pele bem clara. E na certidão de nascimento ele tá identificado como preto, porque vem do hospital. Sim. E aí a gente foi fazer a renovação do RG dele, e aí a menina do Poupa Tempo perguntou: nossa, mas mantenham como preto? Porque ele tem o cabelo claro, ele tem a pele clara e tal. E aí eu falei, pergunta pra ele, porque é uma conversa que a gente tem em Nossa. casa. E aí ele falou, não vai mudar não é que eu sou negro de pele clara, mamãe. Uau! E aí a menina ficou tipo, como assim? Então ele tem essa consciência. Caraca, que E maravilha. a gente conversa muito sobre isso em casa, porque eu me uso como exemplo pra ele. Uhum. Então, rolaram algumas questões raciais na escola, e aí eu, como educadora, também fui conversar com todas as crianças da escola e tal. Mas eu falava, do tipo, isso que tá acontecendo agora, acontecia comigo. E aí eu queria ter uma máquina do tempo, mamãe, pra voltar e falar como você se defende. Mas você pode fazer isso agora, sabe? Você não precisa dessa máquina do tempo. Mano. Então, de dar ferramentas mesmo pra Com esse certeza. desenvolvimento humano e social das crianças. E o Ian, que é o mais novo, que fala que gosta mais do meu cabelo, a gente seca o cabelo assim, eu falo, tá lindo seu blequinho, filha. Ele põe a mão assim, ele fala, tá lindo mesmo, mamãe. E ele se ama do jeito que ele é já, sabe? Os mecanismos de inferiorizar a gente existem até hoje, né? E tá em todo Muito. lugar. Por isso O que tempo todo. é estrutural, né? E pra você, como foi, né? Quais enfrentamentos você teve de casar com uma pessoa branca, sendo negra? A gente conversa muito sobre isso, porque o Ricardo se reconhece como uma pessoa racista. Se reconhecia Eita, como uma pessoa racista. Ele fala, cara, depois que a gente começou a se relacionar, eu fui entender que o mundo era muito diferente, porque era algo que não atravessava. são mundos diferentes, né? Completamente diferentes, assim. E mesmo da questão familiar dele, de entender que aquilo estava mudando e de que existiam outras formas de existir e de ser e de parecer e tal. E aí ele fala muito isso. Eu sempre questiono muito as pessoas que se dizem antirracistas, porque ser antirracista é uma prática. Sim. Você tem as práticas. É muito difícil de você ser antirracista. Porque ser antirracista quer dizer que essa prática é recorrente. E é um treino. Por ser uma prática, é um treino. Vai chegar um momento em que você não vai mais falar nada ou fazer nada relacionado ao racismo, porque isso se tornou uma prática. Uhum.
E aí ele fala, é porque eu me reconheço mesmo, eu falo coisas, eu falava coisas, hoje muito menos porque tenho essa consciência. E aí eu tenho essa conversa com ele do ser antirracista como prática. Uhum. E aí ele tem esse ponto de atenção, porque é isso também, né? A intenção e a atenção da prática para não acontecer. E aí teve um caso muito específico, porque ele estava na escola com o nosso filho mais novo, e aí foram perguntar se ele era o pai do Ian. E aí ele falou, um absurdo me perguntarem se eu sou o pai dele. Por quê? Assim, porque ele é branco e é pretinho, assim, sabe? Uhum. E aí eu falei, cara, isso acontece o tempo inteiro quando eu saio com o Gael, que acham que o Gael é filho da minha irmã, porque a minha irmã também tem a pele clara. Uhum. Então, do tipo, você tá reconhecendo que mecanismo é esse e tal? E aí ele, cara, isso é muito ruim e tal. Então, acho que foi um processo, ainda é um processo muito mais tranquilo e muito mais consciente agora. Mas foi um processo especialmente pra ele, assim. Como eu sou de uma família interracial, pra mim aquilo sempre foi Já estava presente, né? presente, sim. Para ele, eu acho que foi um processo de entendimento. Sim, sim, sensacional. Eu acho que a sociedade, além de ser muito desinformada, principalmente em relação à nossa raça, eles utilizam de mecanismos de interferir negativamente ou de impor uma ideia. Por exemplo, a gente tem, né, eu estudo bastante a respeito do termo que as pessoas usam aí pejorativamente, que é o palmiteiro, né? Sim. Ou seja, pega lá o seu Jorge, que é fenomenal, porque o cara casou com uma mulher branca, aí ele coloca o nome do filho de Samba, né? E aí o pessoal, pô, como assim fica fazendo meme? O que você acha disso? Sabendo que você viveu através dos seus pais e agora você vive na prática também. O que você acha desse discurso que vem, às vezes, até de pessoas negras? Né? Vem muito das pessoas negras, né? Eu entendo como uma questão social e uma questão... Cara, assim, eu acho que cada um tem sua vida e sabe quais as decisões que tem que quer tomar e tudo Exato. mais. Acho que tem muito da questão histórica de como a população negra se relacionava e pela ausência da possibilidade de se relacionar entre pessoas negras, além de todo o padrão social que foi muito imposto pra gente do que era bonito, do que era feio, do que era ser feliz, do que era ter uma família e do que era ser amado e de uma série de coisas. Sempre que a gente entra no assunto da palmitagem, eu falo, cara, eu sou fruto de uma relação interracial que tem 50 anos. Meus pais fizeram 50 anos de namoro. Caraca. Assim, sabe? Do tipo, se isso não for amor... Por si só, isso já deveria quebrar tudo, né? E de uma geração que era uma geração que mantinha os seus relacionamentos, apesar dos pesares, mas uma geração que também pôde experimentar a possibilidade de acabar com relações que não estavam mais funcionando, que não existiam amor e tal. E eles escolhem ficar juntos até hoje. Os meus pais dormem abraçados, eles andam de mão dada. Então, se isso não é amor, o que vai ser, sabe? Exatamente. E é muito isso que eu tenho pra minha família. Eu tô há 16 anos já, quase, com o Ricardo. E é isso que eu olho pra gente, assim, a gente se escolhe todo dia, a gente tá junto porque a gente quer tá junto. Se isso não é amor, o que mais pode ser amor, assim, sabe? Independente de todas as características. Até porque, estudando diversidades, e eu sei que isso é muito polêmico, e eu sei que eu vou apanhar de falar isso. É amor, reconhecer o amor independente de qualquer coisa. Acho lindo os relacionamentos afrocentrados, desde que eles sejam de verdade. Com certeza. Assim como eu acho lindo os relacionamentos interraciais, birraciais, nomeiem como quiserem, desde que eles sejam de verdade, que exista presença, respeito, amor, vontade de estar junto, objetivos em comum, tudo isso que uma relação pede. Porque estudando diversidades, todas as pessoas são diferentes. Com certeza. Sendo todas as pessoas diferentes, independente do marcador social, do marcador de diferença, a relação ela tem um outro patamar, sabe? E eu acho maravilhoso que os casais e as famílias afrocentradas estejam muito fortalecidas e se mostrando como famílias felizes, porque é um posicionamento social isso também. Com certeza. De mostrar cara, a gente é feliz sim, a gente pode se amar sim, que foi todo o contrário dessa construção social que a gente veio vivendo até agora. Mas você consegue lembrar de alguma situação em que alguém falou isso pra você tete a tete, assim? Deu ser palmiteira? Falam direto. Aí eu dou risada e falo, sim, sou.
A pessoa, às vezes, ela quer um confronto, né? Ela quer uma justificativa, né? Exato. Aí começa, mas é que a mulher negra não palmita. Quem palmita é o homem, por toda a construção, e lá. E aí eu falo, tá, cara, meu pai é preto, casado com uma mulher branca, eles estão juntos há mais de 50 anos. E aí? Ele palmitou porque eu vejo amor nessa relação. Exato. Então, e são muitas as construções. Eu também não entro muito nas discussões de entender se aquela relação é por amor ou não é por amor, porque as pessoas sabem as relações que elas têm, sabe? Mas aí, às vezes, eu faço parte de muitos grupos de mulheres negras, e aí, às vezes, eu uso isso como piada até, do tipo, gente, eu vou palmitar um pouco o assunto aqui, e aí eu mudo e trago outras conversas, porque é isso, assim, o entender possibilidades e se entender como uma pessoa plenamente no direito de ser amada por completo e integralmente, acaba sendo mais importante para mim. Sim, perfeito. Uma outra discussão que rola sempre, né? E que eu não tô aqui desmerecendo a discussão, né? Mas qual a sua opinião a respeito da solidão da mulher negra? E como que você vê essa ideia? Convivo muito com muitas mulheres negras e acho que sim, tem uma questão histórica e social muito importante da solidão da mulher negra, porque ela é a primeira a ser largada, escanteada. Estruturalmente colocada na mulher negra a obrigatoriedade da força, da resiliência, do se virar sozinha, do dar conta de tudo, e isso em todos os aspectos. E aí eu tô falando pra solidão para além dessa cena romântica, que eu acho que do amor romântico, que precisa ser muito debatido e discutido socialmente, inclusive. Eu tenho casos muito próximos de mulheres negras que sofrem com essa solidão, independente de qualquer status social que ela tenha. Quando acontece alguma coisa, é ela por ela o tempo inteiro, ela sozinha tendo que tomar todas as decisões, ela olhando pra tudo, pra cima e pra baixo. Eu acho muito bonito, e aí fazendo um grande parênteses com relação ao Pacto da Branquitude, eu acho bonito agora que se discutem as gerações sanduíche, como se isso não existisse. Como que é isso? A geração sanduíche é quem tem que cuidar dos pais e dos filhos. E aí eu falo, cara, minha avó paterna ficou viúva com 6 filhos, um com 60 dias. Caraca. E ela morava com a sogra dela. Então ela já cuidava da sogra dela e dos filhos. E dos filhos dos vizinhos. Porque era todo mundo ali se olhando e se cuidando o tempo inteiro. É a comunidade, a aldeia que gostam tanto de usar também, trazendo o provérbio africano de é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então isso sempre existiu. E agora ganhou um status de mártir para uma geração que acha muito pesado cuidar dos pais e cuidar dos filhos, mas no nosso contexto racial e social isso sempre existiu. Com certeza. E aí, desculpem, galera, que tá se achando muito forte por cuidar dessas gerações, mas isso sempre aconteceu. Vamos olhar pra trás e ver quem pavimentou, né? Sankofa, sabe? Vamos olhar, ressignificar o passado, olhar, trazer isso pro presente e entender como a gente faz diferença no futuro, assim. Então é isso, eu até fui para outros caminhos na resposta. Aqui é pra isso, Má, fica tranquilo. Mas é isso, assim, do olhar e a solidão dessa mulher negra, porque minha avó era uma mulher negra que estava lá cuidando de 7 crianças pretas no interior de São Paulo, que continua com características muito conservadoras e tradicionais, tendo que cuidar de tudo sozinha, trabalhando, educando as crianças, com o apoio da sogra, para que tudo isso acontecesse. E ela foi uma mulher muito solitária. Ela passou por todo esse processo de solidão. Ela nunca mais se relacionou romanticamente com ninguém. Caraca. E ela ficou viúva muito, muito jovem. Do mesmo jeito que meu avô paterno faleceu muito jovem, ela era muito jovem também. E com um monte de filhos, e com aquela vida que precisava seguir. E aí, até por isso, ela não falava muito do marido para as crianças. Então, o meu pai e os meus tios têm pouquíssimas lembranças, porque todos eles eram muito novos. Então, a solidão da mulher preta, ela é estrutural também. E ela é estrutural em qualquer movimento de acesso que a mulher preta queira ter. Ela é estrutural com uma questão de saúde, porque o atendimento para essa mulher negra, majoritariamente, é diferente. Porque ela é forte, ela é resiliente. Recentemente, o caso de uma mulher que eu conheço,
que tá nitidamente com depressão. A terapeuta dela encaminhando para atendimento psiquiátrico, ela foi para um atendimento psiquiátrico e a psiquiatra falou: você não precisa de nada disso, você é forte, levanta e vai resolver sua vida. Você não precisa de apoio, você não precisa de nada, você é forte, você é resiliente, você é militante. Caraca. E aí desumaniza aquela Com certeza, pessoa, é um no robô, sentido né? dela ela não pode ser cuidada. Então a solidão vem muito daí, né? Desse imaginário, dessa construção social, de que você não pode ser cuidada, você não pode ter a sua dor compartilhada, não tem ninguém responsável, corresponsável por aquilo, ou corresponsável por te apoiar nesses momentos, sabe? E você vê alguma saída? Como ajudar essas mulheres? Como ajudar a refletir? Como ajudar na questão do cuidado? Você vê alguma possibilidade de contribuir com essas mulheres? Total. Como? No dia a dia. A gente precisa ter intencionalidade nas nossas ações e nas nossas práticas. Uhum. A partir do momento em que eu escuto uma mulher falando sobre isso, eu tô dando uma atenção que muito provavelmente ela não teve até agora. Então, a partir do momento que você escuta essa mulher, você tá dando um espaço para ela que ela muito provavelmente não teve nos outros espaços. A partir do momento em que você entende o contexto dessa mulher e dá tempo e espaço para que ela possa resolver, por exemplo, no ambiente de trabalho, ela tá sendo cuidada intencionalmente. O cuidado, ele é social, ele é coletivo. Não Sim. é à toa que a gente vê números alarmantes de doenças mentais, de saúde mental, na verdade, não é nem doença mental. Questões de saúde mental na sociedade, porque a sociedade toda está doente. E o que você faz quando alguém está doente? Você cuida. Você dá tempo, você dá atenção, você dá cuidado, você dá colo. Então, para mim, já passou da hora de, hoje, intencionalmente, a gente colocar em prática esse cuidado coletivo. Perfeito, perfeito, sensacional. Eu acho que esse discurso que a psiquiatra, a colega disse lá para essa mulher, também está muito estruturado na questão do racismo, né? Super. Porque é negra, é forte, é resiliente, enfrentou várias coisas, tem que, né, caminhar sozinha. Né? Tem que tomar menos anestesia, porque o corpo é mais forte, sente menos dor. Nossa. As violências obstétricas, as violências médicas todas. O maior número é relatado por mulheres negras, porque é isso, sempre foi forte. Eu fiz recentemente o passeio no Rio de Janeiro pelo Cais do Valongo. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de fazer. Não. E aí é um passeio a pé, guiado pelo IPN, Instituto Pretos Novos, que foi onde foi descoberta um sítio arqueológico com muitas ossadas de pessoas escravizadas. E aí o Cais do Valongo era onde chegavam os navios e onde desembarcavam as pessoas. E aí tem agora, né, com todo esse resgate histórico, você consegue ver as camadas da história sendo cobertas pela República, pela atual, pelo nosso processo atual de sociedade e tal. E aí, quando você olha essa história, quando eles chegavam pelo Cais do Valongo, eles tinham alguns caminhos possíveis. Um era um hospital, que você chegou um pouco debilitado, ainda dá para dar um jeito de te leiloar ali na praça seguinte. Então, você parava no hospital, tinha os mínimos cuidados, e eram mínimos mesmo, para que você fosse leiloado. O outro era essa praça do leilão, que aí antes de ir para a praça do leilão, você passava por um processo de engorda para eles te olharem e falarem: esse preto aí é forte, eu quero ele. E aí você era vendido. E o cemitério. O cemitério, que era essa ossada, porque era uma vala comum. Eles jogavam os corpos, incineravam os corpos e quebravam os ossos para não ocupar espaço, para caber cada vez mais gente. E aí, quando você faz esse passeio e esse resgate da história, que é muito recente, é muito recente no Brasil, você começa a entender também todos esses processos que vêm até hoje. Então, são os mínimos reparos, porque meu interesse é a sua utilidade e a produtividade. Então, você é forte, você é resiliente, você é militante. Você vai passar por essa, sabe? Não tem nada que eu possa fazer, levanta e vai.
O leilão, que é essa produtividade, a utilidade de falar, eu vou contratar ela que ela dá conta de tudo, ela vai fazer 15 vezes mais pra me provar, e aí eu não preciso pagar a mesma coisa pra ela, porque ela já vai ser grata por ter conseguido esse trabalho, e eu sou muito feliz de te dar um emprego e poder te ajudar. Vem o branco salvador, a branca salvadora, a pessoa salvadora. É a história se sabe? repetindo sempre, né? Sempre. É um ciclo histórico, social que se repete. E que a gente precisa ter coragem de romper com Com isso. certeza. E aí, Primeiramente, desculpa te cortar, mas imagina. aqui dentro, primeiramente, né? Exato. Para depois a gente conseguir entender que é uma violência velada. Exato. É saber que a gente tem sim a possibilidade de escolha. Porque muitas vezes a gente se mantém em lugares, em espaços, em relações, por entender que, mas eu não tenho pra onde ir, eu não tenho como escolher, eu não tenho como fazer diferente. A gente não precisa ficar no mesmo lugar sempre. A gente não precisa se manter nas mesmas relações sempre. Exato. Porque a gente muda o tempo inteiro e a gente precisa entender quais são os nossos desejos, especialmente. E como a gente faz para alcançar esses objetivos, sabe? Sensacional, Mar, sensacional. Me fala dos seus trabalhos, onde começou, como começou, quem inspirou. Eu trabalho com comunicação e eu tenho um marco histórico disso, porque aos 15 anos na escola, estava numa escola pública no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. Eu sou da Zona Leste de São Paulo. Continuo na Zona Leste de São Paulo. E aí a gente teve que fazer um trabalho sobre imigração para o Brasil. E aí, por essas coisas do acaso, do destino, o meu grupo foi sorteado para falar sobre a migração italiana. E aí eu lembro de ir. E aí eu cismei que eu queria fazer um documentário. Uau. Com relação a isso. E aí as meninas do grupo meio que nem tiveram muita escolha, assim, que gente, vamos, meu pai tem uma câmera, a gente vai lá no museu, a gente grava, aí dá para entrevistar o meu avô, a minha avó e tal. E Trabalho aí a todo gente... pronto praticamente, né? Todo pronto na minha cabeça, era bem uma ideia na cabeça e a câmera na mão. E aí a gente foi pro museu, fez uma pesquisa, e o museu tá muito diferente do que é hoje, assim, hoje é muito legal de visitar, mas antes eram só painéis. E aí eu lembro de ficar gravando aqueles painéis e lendo os textos, porque era essa a possibilidade de fazer off que se tinha. E aí, com 15 anos, eu já sabia que eu ia trabalhar com comunicação. E eu gostava muito de jornalismo, mas era muito difícil de eu me ver no jornalismo, porque também não tinham pouquíssimas repórteres, jornalistas negras ocupando aquele espaço. Glória Maria e outras poucas, né? Pouquíssimas. E eu sabia que eu era neguinha, desde sempre. E aí eu olhava e falava, cara, mas assim... E aí resolvi fazer rádio e TV. Trabalhei por bastante tempo em produção de programas de TV, fui para produtora audiovisual, porque aí comecei a perceber, e aí acho que é um pouco dessas nossas possibilidades de escolha. Quando eu trabalhava em TV, eu só falava de televisão, os meus amigos eram todos desse universo. E aí eu só saía com essa galera e só falava com essa galera. E eu trabalhava numa emissora que não tinha janela na produção, então eu não via o dia passar. E aí eu chegava de manhã e ia embora à noite. Chegava de manhã e ia embora à noite. Teve um período que os meus pais trocaram de carro, devolveram o carro, eu não vi o carro que eles compraram e eu só fui ver o carro que eles compraram depois de novo, porque deu uma série de problemas, sei lá, depois de quanto tempo. Então eu não tinha essa noção de vida, sabe? E aí isso começou a me incomodar muito. E aí resolvi migrar minha carreira, comecei a estudar, e eu sou a pessoa que ama estudar. Eu também. O tempo inteiro. Comecei a estudar porque eu queria me aproximar mais da comunicação institucional. Aí fui para uma produtora audiovisual que fazia vídeos institucionais e comecei a ter bastante contato com grandes marcas fazendo esses vídeos. E aí continuei estudando e migrei para o terceiro setor. Na TV eu já fazia trabalhos muito relacionados a impacto social. Fiz muitas edições do Teleton, que é a campanha da ACD para arrecadação de recursos. Fiz muitas edições. É uma causa muito do meu coração, das pessoas com deficiência. Mas aí migrei, de fato, para a comunicação institucional, de reputação, desenvolvimento de marca no terceiro setor. Já passei por muitas organizações do terceiro setor, até que eu, conversando com o Ricardo, que é meu sócio na agência de comunicação que a gente falou, cara, é muito difícil de ter uma agência que escute qual é a necessidade daquele cliente. Vamos montar um negócio? E aí a gente montou essa agência de comunicação. É a Masi Comunica? Masi Comunicação e Marketing, que atua em 3 pilares específicos, assim, dentro da área de comunicação.
Mas mesmo com a Masi, continuo fazendo uma série de outras coisas. E desde 2019, mais ou menos, me vi ocupando esse lugar de educadora. Então, sou professora especialmente em cursos de capacitação de jovens para entrada no mercado de trabalho. Maravilha. Mas também dou aula para executivos. Uau! E para mulheres que estão desenvolvendo seus negócios. São os meus públicos preferidos. Assim, eu amo dar aula para jovem, gente. Acho que é isso. Assim, a gente está com uma geração muito, muito bem encaminhada, muito forte, muito competente, muito ciente dos seus direitos para ocupar esses espaços. Então, eu sou uma profunda otimista com a juventude. Tá. Me fala dessas ONGs que você participou e quais foram as suas contribuições para elas. Sempre trabalhando na área de comunicação, no sentido de desenvolver e fortalecer marca e reputação, porque sempre entendi a comunicação como uma grande ferramenta. Para além da minha profissão, é a minha principal ferramenta de trabalho. Porque se eu fortaleço o posicionamento, a imagem dessa organização, eu consigo atrair outros recursos para que ela possa existir. Isso nos interessa, Mari. Bora fazer. Bora fazer, Bora pronto. fazer. Aqui tá ao isso, vivo, assim. tá gravado. Aí já me comprometi. Juridicamente já foi. Trabalhei em uma organização também com pessoas com deficiência, que os resultados eram... Eu fiz crescer 300% a área de comunicação e a visibilidade. Precisamos de você, mulher. Chegou uma hora que a gente tinha tanto link ao vivo de jornal, que eu falava, gente, eu sou praticamente a sucursal da Globo. Uau. Porque toda semana tinha alguma coisa do SPTV ali. Porque era isso, fortalecer o seu papel como fonte de referência naquilo que você faz. Sensacional. Hoje, a comunicação muda um pouco essa estrutura, né? Porque dá a possibilidade para que todo mundo fale muita coisa ao mesmo tempo. Então, são outros desafios. Uhum. Desde que você tenha autoridade, que você seja consistente e seja transparente nas relações. Uhum. Então, o meu trabalho nas organizações é muito isso, assim. Eu sou a pessoa que pego e faz crescer pela comunicação. Porque você fala com as pessoas sabendo que existem pessoas do outro lado. Você mostra resultado, porque dados são muito bons, pesquisas são excelentes, mas todos os dados e todas as pesquisas trazem histórias de pessoas. Uhum. E aí, olho muito e aí, além das ONGs, olho muito para a questão da maternidade. Eu sou uma das sócias da Bitumami, que é a maior comunidade de mães do Brasil. É uma plataforma que tem uma comunidade. É Bitumami? Bitumami. Tá. É uma comunidade, é uma plataforma digital de negócios que tem uma comunidade própria ali de mães que fazem as coisas acontecerem. Especialmente porque eu passei por um processo muito dolorido na maternidade do meu segundo filho. Eu passei por um processo de assédio moral, trabalhando numa ONG. Assédio moral durante a gestação. E esse assédio só piorou depois que meu filho nasceu. Tá. E aí, com essa situação, eu fiz eu jurei pra mim mesma, eu fiz 2 compromissos comigo mesma. Uma era de não passar mais por nenhuma violência profissional, não me calar mais com nenhuma violência profissional que qualquer outra mulher passasse. E a Bitumami apareceu nesse período em que eu já estava passando pelo assédio moral, e a Bitumami me devolveu para mim. E aí, eu acho que é muito desse meu papel também, como atuar no coletivo, sim, de devolver as pessoas para elas e de falar que elas têm essas possibilidades de escolha e de que se não tá legal, tá tudo bem eu levantar e ir embora. Com consequências, tudo na vida tem. Mas de buscar e abrir espaços para que outras coisas aconteçam, sabe? Sim. Como que você resolveu essa questão do assédio? Como que foi? Eu pedi demissão. E foi embora? Fui embora. Chegou uma hora que eu cheguei para uma reunião com a minha carteira de trabalho, assim. Falei, ou a gente resolve isso agora, ou a gente vai ter que resolver da pior forma possível, assim. Eu só queria romper. Eu queria cortar aquilo, porque era muito dolorido olhar pra mim, olhar pro meu filho e falar, cara, será que a gente é um problema mesmo? Será que isso aqui é um problema? E aí, por que eu trouxe essa história, né? Porque tem um dado de que cerca de 50% das mulheres perdem os seus empregos ou não voltam para os seus trabalhos em até 2 anos dos seus filhos. Então, o dado é muito forte, mas a partir do momento em que eu falo que eu faço parte dessa estatística, vira a minha história. Com certeza. Que você vai reconhecer, você vai lembrar de alguém que passou por isso, de alguma mulher que passou por isso. Então, os dados são sim importantes, mas saber comunicar é o que faz total a diferença.
Ontem eu estava dando aula para uma das turmas de capacitação que eu dou aula, e aí eu falei isso. De jovens ou executivos? De jovens. Tá. E aí eu falei isso para eles, assim, eu tava falando da importância da gente conseguir se comunicar e conseguir se apresentar e minimamente trazer as informações. Porque mais do que ter acesso a dados e informações, a gente precisa saber como a gente leva isso para frente, como isso se torna relevante. Senão a gente vira alguém que fica só cuspindo números e dados e esquece que são pessoas que estão formando aqueles dados. E para todos os contextos. Então, tem o contexto da maternidade, tem o contexto racial. Cara, para de falar que a população negra é minoria do Brasil. Não é minoria. Tá longe de ser. É a maioria, na verdade. É uma maioria. E é população negra, gente, formada por pessoas pretas e pardas. Isso é ser negro no Brasil. Não tenho... Ai, por que não me reconhecem? População negra no Brasil, historicamente, é formada por pessoas pretas e pardas. São 53%, né? Para dados oficiais, pessoas pretas e pardas. Então é isso, a gente precisa ter essa consciência do coletivo para fazer as coisas mudarem. Tá. Como que a Masi Comunica angaria grana? Como que é para vocês essa questão da empresa com a grana? Quem subsidia os Nossos trabalhos? clientes, né? Tá. Somos um negócio, é uma agência de comunicação. E aí a gente tem clientes e faz muitos projetos, inclusive para o terceiro setor. Tá. A gente trabalha em 3 frentes específicas, né? Tem a Masi Comunica, que é da agência, que a gente faz consultoria, diagnóstico e coloca o plano tático para funcionar. Então, a consultoria de como a gente consegue resolver questões complexas em comunicação. O diagnóstico é um desafio mais profundo de entender quais são os caminhos, concorrentes, possibilidades de vantagens competitivas e de atuação num lugar mais tranquilo para aquela marca e para o desenvolvimento daquela marca. E a tática é colocar na operação tudo isso que a gente estudou. Aí a gente tem a Masi Lab, que é um laboratório de inovação em comunicação. A gente faz testes e a gente está agora automatizando muitos processos. Então, eu quero entender melhor a minha marca pessoal. Tem lá um processo automatizado que faz uma avaliação real da sua marca, o que você passa, a percepção que as pessoas têm de você. E isso também para as marcas acontece, para entender esse posicionamento. E tem agora esse pilar que sempre existiu, mas ele nunca tinha tido o espaço dele, que é o Masi Educa, que aí são workshops, cursos, aulas e encontros para falar sobre os pilares de comunicação, diversidade, inovação, de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que são muito dessas cadeiras que eu acabo dando aula nesses espaços. Tá, então me dá um exemplo. Se o Possibilidades contratasse a Masi Comunica, qual seria o processo? Primeiro, eu ia te escutar para entender em que ponto vocês estão, para saber qual é a necessidade do Possibilidades. Boa. Possibilidades já pode ter uma marca super forte. Então, eu não vou olhar para a marca. Eu vou olhar para como eu desdobro essa marca. Porra. E aí, como é desdobrar essa marca? Que espaços são esses que eu posso ocupar? Eu tô falando do jeito que chega na galera? Quem é essa galera que eu quero chegar? Como eu quero chegar nelas? Onde elas estão? O que eu preciso fazer para isso acontecer? Ou, eu tô num momento de crescimento. Então tá, a gente já tem aqui uma galera muito apaixonada e muito engajada por essa marca, pelo que você oferece. Quais são esses próximos territórios que a gente vai mapear e ocupar para fazer o negócio escalar e crescer? Então, é muito nesse sentido. Primeiro de tudo, eu te escuto. Porque a comunicação também, muita gente acha que a comunicação é uma mágica, mas a comunicação é uma mágica da escuta e da presença. A partir do momento em que eu entendo a sua necessidade, eu consigo colocar o meu conhecimento à sua disposição, a serviço de desenvolver melhor o seu negócio, a sua marca, enfim. Sensacional. Como que você descobriu isso em você, já que você fala dessa questão de devolver a pessoa para ela? Quem te devolveu isso ou já nasceu aí? Eu acho que foram vários processos. Acho que a maternidade me colocou nesse lugar de me olhar e de querer voltar para quem eu era, sabendo que seria completamente diferente. Eu falo que o nascimento dos meus filhos, o Gael, que é o mais velho, me deu asas. E aí eu me vi grande, me vi com muitas possibilidades, mas não sabia necessariamente como usar aquelas asas. E o Ian, por mais que a gente tenha passado por todo esse processo de muita violência na gestação e durante esses primeiros meses aí de vida dele, ele me deu o plano de voo, ele me mostrou os caminhos possíveis. Então, acho que a maternidade me devolveu para mim de uma forma muito mais
robusta. Acho que essa é a palavra. De me olhar e falar, cara, você... Tem uma amiga que fala isso, a minha sócia na Bitumami, a Dani, que é a fundadora da Bitumami, ela fala, eu criei 2 cérebros. Eu fiz um fêmur aqui dentro, nesse espaço. Por que eu não consigo fazer o resto das coisas? Isso é genial, né? Então, a maternidade me devolveu e a maternidade também me deu a possibilidade de humanizar ainda mais as pessoas. Começando pela minha mãe, pelo meu pai, de mostrar, de entender na prática o quanto eles abriram mão das coisas para que os meus irmãos e eu pudéssemos alcançar os espaços que a gente alcançou hoje. E o quanto as mulheres pretas abrem mão direto das suas vidas para o bem-estar coletivo, sem querer colocar o nome de geração sanduíche, porque aquilo lá é a realidade delas. Sim. Então, acho que é muito desse olhar do dia a dia mesmo, sabe? Da presença e da atenção. Intencionalidade, para mim, é essa grande linha. Sensacional, Mar. Qual foi o trabalho que você já fez, ou a empresa que vocês têm, né? Já fez, que teve um impacto positivo, e como que foi isso para você? Como foi perceber que o que vocês fazem tem um resultado, e eu gostaria de um exemplo? E eu sou muito movida por esses impactos positivos. E aí tem muitas coisas que eu gosto de falar. Eu gosto muito de falar desse resultado de fazer crescer uma área de comunicação numa organização não governamental, com todos os desafios que a gente sabe que tem de confiança e de relacionamento com a sociedade para atrair outras grandes frentes de captação. Então, esse é um resultado que me orgulha muito. Pela Mase, eu gosto muito do desenvolvimento de marca e de ver uma marca se reconhecendo naquele espaço, de florescer aquele espaço. Então, a gente fez muitos processos legais, assim. Tem uma empresa de massas e salgados, uma indústria alimentícia de médio porte, que se entendeu como parte do dia a dia das famílias brasileiras por esse processo de desenvolvimento de marca. Então, esse florescer também é legal, tem pintado lá na parede da empresa essa assinatura de marca que a gente criou, e aí a gente já comemorou aniversários dessa empresa, assim. Tem muitos exemplos para contar. Eu gosto do... Eu vou fazer um outro grande parênteses aqui, porque eu queria ser a Madre Teresa de Calcutá. Em determinado momento da minha vida ali, da minha adolescência. Porque ela transformava o mundo e porque era isso que eu via ela fazendo nos noticiários. Ela era essa figura de estar no meio das pessoas e de transformar aqueles espaços. E aí eu entendi em determinado momento que eu não preciso mudar o mundo, eu posso mudar o que está do meu lado. Então, seja você uma marca muito pequenininha, com um desafio muito pequenininho de comunicação, e te ver forte e fortalecido para desenvolver seu trabalho, já é um puta de um resultado gigante para mim. Então, eu gosto do processo. Eu acho que eu venho aprendendo a aproveitar mais o processo do que os resultados. Tá. Quando a pessoa vai te procurar, o que te chama a atenção, né? Quando eu digo você, eu digo o que você representa, né? O que te chama a atenção para você se apaixonar por aquela empresa, por aquele trabalho, ou declinar, falar, não, isso a gente não faz? Presença e verdade. Se você estivesse aqui me falando, porque aí o possibilidades e voo, assim, eu ia falar, tem alguma coisa que não tá fechando essa história aí. Quando você tem presença e quando você tem brilho nos olhos do que você faz, já tá tudo ali. Eu só vou fazer parte do processo para que isso apareça de alguma outra forma. Então, isso é o que me faz declinar. Eu já troquei muito 6 por meia dúzia, falando em processo profissional mesmo, sabe? De ocupar espaços em outros lugares, outras organizações, outras empresas. O trocar 6 por meia dúzia é do tipo, cara, eu vou trocar porque aqui eu vou receber um pouquinho a mais. Tá. Ou, porque isso aqui me parece ser um desafio melhor. E aí, na prática, no processo, eu falar, é a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. Então, eu gosto da verdade, eu gosto da presença, eu gosto da intenção, eu gosto do cuidado. E isso hoje é uma regra de corte mesmo, do manter ou não manter, de pegar essa conta, de não pegar essa conta. Em relação aos jovens, como que você conseguiu perceber neles esse entusiasmo que você trouxe, que você disse que você gosta de trabalhar com eles e tal? Como que você percebe isso? Você vai nas escolas, eles vão até a empresa, uma empresa banca, e aí você tem um grupo de jovens para
ensinar alguma coisa? Como que é isso? Nesse programa que eu comentei que eu estava dando aula ontem, é um programa, é uma academia de desenvolvimento para jovens que querem ingressar no mercado de tecnologia sendo desenvolvedores. Maravilha. Então, tem uma empresa patrocinadora e tem uma empresa que monta esse programa para ele acontecer durante 6 meses. Ele é bem intensivão, assim. Então, eu recebo essa turma. A gente está na 5ª turma. Eu estou desde a primeira. Eu recebo essa turma e o meu papel é fazer com que essa turma se sinta segura o suficiente e unida o suficiente para conseguir encarar essa formação super intensa. E aí eu trabalho com eles as questões de comunicação, desenvolvimento de habilidades socioemocionais e diversidades. E eles são muito interessados, eles estão muito presentes, eles são muito participativos. E é nítida a evolução deles a cada encontro que a gente tem. Porque aí eu falo que as nossas aulas são encontros. E às vezes eu dou aula de sexta-feira, das 7 às 10. Nossa. E a sala tá lotada. E eles estão participando. E eles querem, Isso é bom. eles querem participar. Eles querem ter o espaço de fala. Eles querem ter escuta. Eles se apoiam no desenvolvimento. Então, é pelo comportamento que eu sou tão otimista com eles. Assim, eles estão disponíveis. Muita gente não gosta de trabalhar com jovens porque fala, eles não escutam, eles não prestam atenção, eles não estão presentes, eles não têm essa vontade de crescer e desenvolver. E aí, acho que tem uma série de coisas que a gente pode olhar. Mas o que eu vejo nessas 5 turmas, em outros tantos programas que eu tenho contato com jovens, é que eles estão disponíveis sim. Eles têm uma outra consciência social de saber o papel deles e a importância deles nesse papel social que se constrói. Eles têm muita vontade, inclusive coletiva, porque muita gente fala, eles são individualistas. Não vejo isso nos jovens. Eu vejo os jovens sabendo que eles têm um outro papel aqui para mudar as coisas e eles estão disponíveis para romper coisas que a gente ainda não teve coragem de romper. Por exemplo? As próprias relações de trabalho. De dar contorno para isso. De falar, então o nosso acordo é esse, então o nosso acordo vai ser esse. Enquanto eu tô aqui, eu tô dando tudo. Eu tô muito presente, eu tô me desenvolvendo. Isso de trabalhar 24 horas, que é o que fazem com a gente, a nossa geração é muito essa, de ter medo de falar não. Exato. Então a gente vai acumulando. Eles têm um outro contorno de vida, porque eles querem trabalhar sim, mas eles querem ter a vida deles sim, na mesma proporção. Então acho que eles já vêm com o chip do equilíbrio mais ativado do que a gente veio. Então, eu gosto muito dessa energia deles, assim, de estar presente, querer mudar e questionar o porquê não. Mas se sempre foi assim, por que sempre foi assim? Não tá mais funcionando, vamos mudar isso. Então, eu sou muito otimista com relação a essa galera. Você já deu alguma palestra em escola pública, Mar? Escola pública, não. Não, mas a galera que vem para o programa de capacitação vem muito de escola pública e eu sou cria de escola pública. Sim, sim. Eu pergunto isso porque a gente entrevistou um professor, né, que eu conheci, o Davi, meu parceiro, inclusive, salve Davi. E eu tô afastado da escola desde maio, mas eu tô há 22 anos no estado, né, como professor. E eu consigo ver, de 22 anos, praticamente 3 estilos de jovens, né? Antes da pandemia, era um tipo de jovem. Há 20 anos era outro tipo, sem internet, sem esse boom da internet. E pós-pandemia e pós-boom da internet, outros jovens. Eu percebo que na escola, esse tipo de jovem que você trabalha, que estão lá porque querem, era mais para 15, 20 anos atrás. É mesmo? Porque hoje, a competição pra gente... Primeiro que, né, eu costumo brincar, pra transformar uma escola numa cadeia, basta um cadeado, né? As grades já estão lá, As grades estão na escola e na grade curricular. Total. Né? Que é uma grade, ou seja, Sim. Onde tem grade não vai ter pessoas felizes, eu acredito nisso, né? Mas eu sinto um entusiasmo da sua parte que eu já senti, infelizmente, em relação à escola. Eu, particularmente, não sinto mais, né? Porque a escola também adoece as pessoas. Eu senti esse entusiasmo lá atrás, hoje eu já não sinto mais. E eu ver esse entusiasmo em você acende em mim um pouquinho da chama, sabe? Desse brilho que você traz.
Mas, por isso que eu te perguntei, meio que provocativamente, em relação à questão da escola, porque, né, inclusive saiu ontem um vídeo de um pai deu 9 socos num professor, Eu vi. né? Ou seja, tá conversando aqui antes com o Rafa e o Cleiton, e a gente falando, né, que na nossa época, que é de 0 a 20, se eu chegasse em casa e falasse pra minha mãe que eu xinguei um professor, na nossa cabeça era colocado, ó, eu sou a sua mãe, seu pai, só que ele é o segundo lá. Ou seja, você tem que respeitar. E por várias questões que daria pelo menos 20 podcasts pra gente discutir, Sim. a escola hoje já não tá mais nesse brio, entende? Nessa energia, né? Eu me considero uma pessoa que me dou bem com os alunos, mas o sucateamento das escolas adoeceu todo mundo, inclusive os pais que acham que o culpado é o professor. Como que você entende isso? Cara, é muito bizarro, né? Eu não tenho essa experiência em escola, na educação formal. Eu tenho essa experiência nas capacitações, então acho que também é um outro momento de vida daquelas pessoas, de entenderem que ali pode ser uma possibilidade de escolha para ela, profissional. Conheço muita gente que trabalha em escola e que traz esse peso da educação e da formação cidadã dessas crianças e as escolas como um grande depósito, né? É isso. Vão lá, colocam lá e falam, mas é a sua obrigação de fazer isso ou não. Depois volta. E aí não importa se você... E aí um processo de aprendizado também que não leva em consideração as pessoas, né? A gente fala nem tanto... opiniões, nem nada. A gente fala tanto da equidade, a gente fala tanto das diversidades e na prática, né, na educação formal, isso não existe, assim como também não existia muito na faculdade. Exato. Me lembro de quando eu me formei, assim, que eu tinha professores que falavam coisas absurdas e quando a gente ia reclamar na coordenação, era, mas ele é muito experiente. E aí a gente falava, tá, mas e aí que ele é experiente? Ele não sabe lidar com gente, sabe? Uma faculdade de comunicação, isso não pode acontecer. Eu vejo a educação formal como esse grande desafio, mas eu também, como mãe de crianças em idade escolar, vejo muito da resistência das famílias para as escolas serem esse ambiente mais inovador, mais envolvente, que leve em consideração o desejo e a opinião daquelas crianças. Vejo muito, assim. E eu sinto muito que a educação formal ainda esteja nesse declínio, porque parece que não para, né? De descer e tal. Mas eu acredito muito no potencial das crianças e dos jovens para quando eles saem também desses espaços e entender necessariamente que é um processo que eu não sei se vai ter daqui 10 anos. Não sei como que vai estar isso daqui 10 anos. Tava procurando escola para os meus filhos, porque a escola do meu filho mais velho fechou no final do ano sem a menor explicação. Do tipo, esperaram o último dia de aula, o último dia letivo. As crianças saíram às 3 da escola, às 5 eles mandaram uma mensagem no aplicativo dizendo que a escola fechou. Caraca. E aí foi, 13 de dezembro, último dia letivo. Né? Dane-se. E aí começamos a fazer um intensivão lá de procurar escolas. E aí quando a escola vinha e falava, porque aqui a gente forma sim pro vestibular. Eu falava, eu tô procurando escola para uma criança de 7 anos. Vai ter vestibular quando ele precisar fazer? Tipo, eu não tô procurando isso. Eu tô procurando uma escola que dê ferramentas para que ele se desenvolva, para que ele possa aprender as coisas. Não para que ele possa decorar alguma coisa, porque vai ser útil no vestibular. Eu quero que ele leia pelo gosto pela leitura, porque a gente lê muito em casa, as crianças gostam muito de livros. Mas eu quero que ele leia entendendo aquilo. E não leia de uma forma pragmática o suficiente para responder 2 perguntas decorebas depois. Eu quero que ele aprenda a matemática, eu quero que ele aprenda a história, eu quero que ele aprenda as ciências, entendendo na prática como isso funciona. E aí teve uma passagem que meu filho começou a fazer provas esse ano. E aí ele estava estudando história, e aí tinha lá, a história é formada por diversas fontes e não sei o quê. E aí ele leu tudo aquilo, a gente leu juntos. E a gente faz mapa mental para estudar, para ir relacionando com as coisas do dia a dia. Aí ele falou, mamãe, a história muda? Aí eu devolvi para ele a pergunta. Eu falei, o que você acha? A história muda? Ele falou, a história tem registros, mas ela vai mudando de acordo com o dia, né, mamãe? E aí eu, tipo, sim, filho, a gente vai construindo a história.
Não tem uma história escrita em pedra. E especialmente com tanta mudança social que a gente tem hoje, assim. Quero ver como vai ser estudar a história recente com ele daqui, sei lá, 10 anos, né? Explicar todo o contexto social e político do Brasil nos últimos 10 anos. Mas é isso, assim, é de trazer insumos e ferramentas o suficiente para que ele se entenda parte disso. Porque a gente também é de uma geração que o Brasil, o brasileiro, mas a gente faz parte disso. Eu sou brasileira. Que parte é essa? Qual é a minha Qual o responsabilidade? Brasil, como diz o Darcy Ribeiro, né? São vários. Qual é a minha responsabilidade nessa construção de país? Então, é essa educação que precisa chegar. Tem muito professor que faz muito isso, mas aí é um professor. Eu era esse professor. É um coordenador pedagógico que banca isso tudo. E aí essa pessoa sai e a escola desmonta junto, sabe? Você falando, eu lembrei de um vídeo que eu vi recentemente de um filósofo indígena chamado Ayrton, não me lembro, Krenak, né? Que ele tá mostrando um vídeo de crianças indígenas e eles pescando, eles pegando peixe, né? Eles cuidando de plantas e tal. E pelo que você me traz, o que você acredita por educação é essa, né? Não é a educação bancária que o Paulo Freire falava, é uma educação que te ensina a entender aonde você está, como você pode mudar e tal. Eu lembrei também de uma escola que eu fui visitar, que era lá no Heliópolis, uma escola de ensino fundamental, e o Brás, que era diretor dessa escola, ele quebrou todas as paredes da escola e fez um galpãozão, assim, né, baseado na Escola da Ponte, não sei se você conhece, é sensacional. E aí ele colocou mesas redondas e lá o aluno que entrava, ele pegava um roteiro, um escopo, e aí ele tinha que estudar esse escopo. E ele me disse que foi difícil porque os professores não queriam aprender a matéria de outros professores, porque assim, o aluno pegou o escopo, ele trabalha lá com o grupo dele, de 6 pessoas. Ele tem aquele conteúdo para estudar. Ele vai estudar sozinho. Ele tem o conteúdo, ele vai estudar. E um vai ajudar o outro. Se ele tiver alguma dúvida, aí sim ele chama o professor, levanta a mão e o professor da vez tem que ir, né? Por isso a ideia dos professores, né? De falar, não, isso eu não quero aprender e tal. A primeira coisa que os alunos chegavam quando eles faziam uma roda e eles conversavam sobre o que aconteceu na vida deles. Heliópolis, uma das maiores favelas de São Paulo, né? E eu lembro que eu vi aquilo, achei assim, sensacional. Quem me recebeu na escola foi uma aluna de 11 anos. A função dela era me receber na escola, apresentar a escola para mim, né? E aquilo já, para mim, foi um impacto, né? E eu conversando com o Brás, ele falando dessa questão dos pais, que ele trazia os pais para a comunidade, a gente também deu uma volta na comunidade, né? E aí eu falei, ô Brás, mas espera aí, e quando tem um problema dos alunos, o que acontece? Aí ele fala assim, não, esse é o ponto. O aluno deu problema, aí a gente tem uma comissão de alunos que, tipo júri mesmo, vai ter o advogado de defesa, o promotor que vai fazer a acusação e depois eles vão fazer um veredito ali. Pra mim, a hora que eu cheguei naquela escola, que eu vi aquela realidade, e detalhe, lembra do programa Esquenta? Sim. O Brás foi nesse programa, né? Inclusive vou até procurar depois para ver se a gente consegue colocar aqui na nossa conversa do podcast. E uma das alunas do Brás foi a primeira a passar na ETEC. Ou seja, lá não tinha essa educação bancária, tinha a reflexão, né? Todo mundo ali faz parte do todo. Só que esse projeto de escola que a gente tem hoje, ele é feito para que os alunos tenham raiva de estudar. Você vai colocar não sei quem me falou isso, acho que foi o Davi. Você vai colocar um aluno para ler Machado de Assis à força? E aí o Davi até brincou, falou assim, para ler Machado de Assis você tem que ter sofrido uma dor de corno ali, alguma coisa, para você entender por dentro, né? Então, essa questão da Escola da Ponte, que veio de Portugal, né? Que é José Pacheco que inventou essa metodologia, eu acredito muito nesse tipo de escola. Você acredita muito. Só que essa escola que existe hoje, o aluno não quer estar lá, o professor não quer estar lá, os diretores não querem, os pais, né, preferem que os filhos estejam lá, porque ainda é a escola desse formato antigo. E aí você falou da questão das escolas, acredito que particulares, que ensinam os alunos desde a infância a passar em vestibular. Sim. Eu atendo 2 pessoas que moram fora do Brasil e elas tiveram a oportunidade de estudar
a mãe delas era diretora de escola e pagaram o Colégio Bandeirantes para elas. E essas escolas classe A, eles têm essa metodologia, né? E na escola, né, lá do extremo sul da Zona Sul, onde eu pertenço, não existe a metodologia, é enfiado goela abaixo, saca? Sim. Então, para mim, fica muito difícil perceber isso e não se frustrar, né? É revoltante, É revoltante. de fato, porque é isso, eu fui visitar numa dessas escolas que eu fui, era exatamente essa metodologia de uma escola que não tem paredes, das turmas que estudam juntas, então era tipo o primeiro e segundo ano muito juntos, terceiro e quarto ano muito juntos, e aí depender da maturidade do desenvolvimento do aluno, ele podia participar de atividades de outras turmas e tal. Maravilhosa, inacessível financeiramente. Inacessível. E aí, você olha e você fala, realmente é um projeto de comando e controle. Porque enquanto você está formando algumas pessoas, né, e aí a minoria, Exato. você está formando para um desenvolvimento crítico, cidadão, de autorresponsabilidade, pertencentes, o outro você está formando para continuar carimbando papéis. É isso. E é isso que é o mais revoltante. É isso. Porque eu não quero que os meus filhos tenham essa educação corporativista de falar para eles que qualquer espaço que eles conseguirem é o espaço que eles têm que conseguir mesmo. E é isso Que aí, merecem, seja né? muito grato e morra aí. Uhum. Não quero isso. Eu quero que eles tenham as possibilidades de escolha, que foi algo que eu certeza. descobri depois de adulta. Há pouquíssimos anos, inclusive. Pouquíssimos, dá para contar numa mão. Quando eu me descobri nesse poder, Exato. com essa possibilidade de escolha. E aí acho que tem o nosso desafio e nosso papel como essa grande aldeia, que é responsável pela educação e pela criação das crianças, de também tirar desse papel da formalidade da educação o que a gente quer como desenvolvimento social dessas crianças. Com certeza. Então, a escola que eles estão hoje é uma escola que segue a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então, ele tem que ter X aulas para aprender tal coisas. Mas toda vez... E aí ele tem semanas de prova. Com 7, vai fazer 8 anos agora. Que eu falo, cara, semana de prova era um negócio que era tão ruim para eu fazer na faculdade. Imagina para uma criança. E aí a gente vai trazendo outras ferramentas para que isso se torne o mais tranquilo possível, no sentido dele aprender o que ele vai precisar responder na prova e não decorar. Exato. Então é isso. Mamãe, a história, ela muda? Filho, o que você acha? Por que a história muda? Um prédio pode mudar. E aí agora, com essa especulação imobiliária e a gentrificação, ele olha e fala, derrubaram uma casa que deve ter a história de uma família inteira. Nossa. Sim, filho. É isso que eu quero dele. É essa conexão que ele tem que fazer. Pensante, né? Exato. Porque aí ele vai entender as possibilidades de escolha dele. Dentro, óbvio, de contextos muito diferentes, porque somos um país de um abismo de desigualdade absurdo e muito surreal, mas dá consciência de que isso também faz parte das nossas escolhas e do nosso dia. Então, se eu puder quebrar um pouco dessa formalidade da educação, e óbvio, dentro de um contexto de muito privilégio, diante do contexto social brasileiro, e dos meus filhos estudarem em escola particular, de eu conseguir estudar com eles, com ele, né, que já está tendo... Isso, né? Ter tempo e ter tido... e ter alcançado na educação formal a pós-graduação. Eu estou na minha 3ª pós-graduação. Que maravilha, Então, é outro processo de aprendizado e de construção crítica que me foi possível, tendo estudado em escola municipal e escola estadual, que são universos completamente diferentes, tendo feito universidade particular, faculdade particular, e tendo conseguido fazer pós-graduação com quase 40 anos. A minha primeira pós eu terminei com 38 anos. Tô na 3ª agora, aos 40. A última vez que eu vi esse dado, Mar, era que 16% da população brasileira tinha uma formação superior. 16%, cara. É muito baixo. É absurdo, né? E o quanto quem deveria modificar alguma coisa tá alheio a isso, né? É uma estratégia, né? É uma estratégia. O Darcy Ribeiro fala isso também, é uma estratégia secular, né? Tanto de embranquecer a população, que foi o projeto da época e ainda é, né?
quanto de não deixar com que os nossos estudem, né? Eu gosto muito de falar nas minhas aulas de diversidades, eu gosto muito de mencionar isso, né? Que o Brasil enviou um representante para o seminário de eugenia, né? O Seminário Mundial de Eugenia. Foi um médico chamado Dr. João Batista de Lacerda, Isso. cujo... há uma rua no meu bairro com este nome. E ele apresentou lá um projeto de Brasil que em 2010 não existiriam mais pessoas negras aqui. E aí eu gosto de falar isso para falar, olha só como ele errou, porque eu sou prova de que ele errou. Exatamente. 56% da população brasileira é muito prova de que ele estava errado. Exatamente. Então, assim, Não deu certo. não tá dando certo. Essa estratégia de gentrificação, essa estratégia de massificação das pessoas não tá dando certo. E não vai dar certo quando a gente tem a plena consciência de que a gente pode ter escolhas. Com certeza. E que a gente tem que levantar e sair desses lugares incômodos. E que a gente tem que devolver o incômodo. Eu adoro devolver o incômodo para as pessoas. É isso. E eu falo muito disso para os jovens que têm muito mais vontade, Brio, disponibilidade, né? de fazer isso. É isso. Mari, sensacional, cara, sensacional. Prazerzaço te conhecer. A gente tá caminhando aqui pro finalzinho. O prazer foi meu. Ficaria aqui horas e horas conversando contigo. É uma troca muito... Vamos fora do ar pra galera ficar curiosa de saber exatamente. dos papos. Boa. Gostei da estratégia, já que você é mestre nisso. Gostaria que você falasse de algum livro, indicasse algum livro pra galera, algum livro que impactou a sua vida, ou algum livro que possa ajudar na questão da comunicação. Eu vou trazer um com relação à raça, que é o Tornar-se Negro. De quem é? Da Neuza Borges. Tá, eu vou pesquisar depois. Eu sempre confundo o sobrenome dela. Não, eu vou pesquisar e vou colocar um resuminho aqui pra galera. Que é um estudo do que é ser negro e do como se reconhecer negro no Brasil. E esse estudo foi muito profundo. Uma das últimas entrevistas que ela deu foi pro Lázaro Ramos, no Espelho. Acho que eu vi, cara. E já muito não querendo falar sobre isso, porque foi para um lugar de muita dor. E muita dor de saber que isso é tão estrutural e tão estratégico que parece muitas vezes ser impossível de mudar. Uhum. E aí esse livro, ele foi muito importante, porque no mesmo período em que eu estava lendo esse livro, eu criei, junto com algumas amigas, um grupo de mulheres negras que chama Aquilomba Elas, que a gente está lá para existir plenamente. Então a gente vai falar de dor? Vai, quando isso estiver atravessando. Mas a gente vai celebrar. A gente vai combinar o melhor brunch de Pinheiros e vai invadir com um monte de mulher preta linda, que aquele povo olha pra gente e fala de onde elas saíram. Sensacional. É isso. A gente vai existir e a gente vai esfregar a nossa existência na cara da sociedade. Vai ter que me engolir, né? E a gente vai fazer isso sorrindo. E na maior educação e na classe lindíssimas, belíssimas. É isso. Então, foi muito importante para falar, cara, sim, tem um desejo de que a gente não exista plenamente, ao mesmo tempo que a gente tem a força e o desejo ainda maior de existir plenamente, não importa o que você vai achar disso. Então, esse livro foi muito bom para isso. Ele é mais denso, mais pesado mesmo, porque traz uma fotografia do que é o Brasil. Com certeza. E do que é um Brasil que não vai mudar tão facilmente, tão rapidamente. Só que se eu parar de fazer o que eu tô fazendo hoje, ele vai demorar ainda mais tempo para parar, então eu não vou parar. Não vamos parar. E um outro livro relacionado à comunicação, cara, me perguntaram isso ontem na aula e a minha resposta para os meus alunos foi: identifiquem quem vocês admiram pela comunicação, porque a gente aprende comunicação pela observação e pela prática. Muito para além dos conceitos, tem ótimos conteúdos com conceitos de comunicação, mas comunicação é prática, é treino. Então, olha para alguém que você gosta da forma como se comunica e observa aquela pessoa. Fala, nossa, ela fala mais pausado, ele fala de um jeito, ele traz gíria. Eu falo muita gíria com os meus alunos, porque é a forma de eu me conectar com eles também. Eu falo, mano, e tal, e eles acham super da hora falar desse jeito. E eu falo assim no meu dia a dia, os meus filhos falam isso. Mamãe, isso foi muito massa. Inclusive, falar massa eu aprendi com eles, porque não falava massa. Não é da nossa época, né? Então, observem quem vocês admiram com relação à comunicação e aprendam na observação. E no treino. Treina, vai modulando a comunicação. Eu gosto de dar aula para jovens porque eles me ajudam, inclusive, a modular minha comunicação para os executivos. Uau.
inclusive me dão a licença poética de usar gíria com os executivos. De falar, você tá entendendo o que eu tô falando? Porque se você não tá entendendo o que eu tô falando, você não tá entendendo a galera jovem que tá trabalhando com você agora. E aí, como que você muda essa relação? Você tá escutando o que eles estão te dizendo? Você tá presente nessas conversas? Isso quer dizer que a partir de amanhã, na sua reunião de conselho, você tem que falar, mano, não. Mas você tem que entender qual foi o contexto usado. E aí eles falam, nossa, dá pra ver as cabecinhas explodindo. Sim. Então, mais do que um conteúdo específico, um livro específico, tem muitos personagens de filmes, de séries, que são muito mais consumidas pela juventude hoje. Sim. Então, observem quem são essas pessoas que vocês admiram pelo poder de comunicação. E treinem. Entendam qual é o seu lugar da comunicação. A comunicação é sua. Uma ferramenta que ninguém pode tirar de você. Ninguém. É igual ao conhecimento. Exato, vai com a gente, né? Sempre. Pra outra parte. Como que as pessoas te encontram, Má? Podem me encontrar no Instagram, @mafranciuli, e no Instagram da Mazi também, MAZZI Comunica. É Má Franciuli, Franciu, 2 L's e... 2 L's e I, isso. Tá. Mas se colocar lá, Marina Franciuli, com CIULLI, também já aparece. Maravilhoso, sensacional. A gente vai fazer agora o merchan da nossa parceria Amo aqui. Publis. Salgados da Elô, tá, pessoal? Quem quiser fazer festa, confraternização, casamento, batizado, não é? Eles possuem lá pastéis, salgados, empadas, mini churros. Vou deixar depois o telefone deles para vocês, tá? Aqui vai ficar meio longe, mas eu vou deixar na bio, na nossa bio do Instagram e do YouTube e outras redes sociais. Pessoal, muito obrigado. Possibilidades, pratique essa ideia, né? Tenho certeza que vocês vão gostar desse nosso bate-papo aqui. E por enquanto é isso, viu? Gratidão. Até a próxima. Obrigada.